Bom dia, hoje é dia 3 de maio, são 9h10. Estamos reunidos com a Comissão Especial de Estudos sobre o Transtorno do Espectro do Autismo em Avaré. E nessa manhã temos a satisfação e a honra de receber Dr. Lucas Soares e Silva, que é o primeiro defensor público de Avaré e também é coordenador da unidade de Avaré da Defensoria Pública. Muito nos honra aqui sua presença, Dr. Lucas. A nossa gratidão pela sua participação nesse trabalho, que tem como objetivo fazer um estudo aprofundado, um raio-x da demanda em relação ao autismo e também dos aparelhos públicos, dos serviços públicos ofertados aos cidadãos em Avaré, pela Prefeitura, pelo Estado, e também identificar possíveis caminhos e alternativas para melhorar a vida das famílias e das pessoas com autismo. Muito bem-vindo. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o senhor, de cumprimentar a vereadora Adalgisa Ward e também o vereador Dr. Hidalgo Freitas, que também compõem essa comissão. Nós somos 3 componentes da comissão e nós queremos entregar, no final, um relatório propositivo para que o município de Avaré desperte para políticas públicas em favor desse público-alvo definido que a comissão está estudando. Então, Adalgisa Ward, vereadora, bom dia, bem-vinda a mais uma reunião da Comissão Especial. Bom dia, doutor Lucas, seja bem-vindo. Agradecemos a sua presença, que vai ser de grande valia para que a gente possa coletar os dados e dar um avanço nessa comissão, que é muito importante para Avaré, para os munícipes, que esperam da gente um trabalho efetivo para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Muito obrigada pela presença. Doutor Hidalgo. Bom dia a todos, vereadora Adalgisa, vereador Marcelo Ortega. Doutor Lucas, obrigado pela presença. Acredito que a participação do senhor tem uma grande importância, principalmente em relação à área jurídica, em relação a esse tema. É um propósito que nós da comissão temos em tentar buscar soluções, em relação para beneficiar essas famílias, as famílias das pessoas, das crianças com autismo, e tentar melhorar a condição não só das crianças, Marcelo, mas também dos familiares, que acabam passando por todo o tratamento, as dificuldades que acabam enfrentando no município. E desde já, obrigado pela presença. De Jacarezinho, Paraná, especialmente para Avaré, recebemos então hoje com muita alegria Dr. Lucas, a quem passa a palavra para as suas considerações iniciais, depois então partiremos para as indagações. Excelentíssimo vereador, presidente dessa comissão especial, Marcelo José Ortega, digníssima vereadora Adalgisa Ward, digníssimo vereador Hidalgo André de Freitas, muito bom dia, agradeço imensamente o convite, falo em nome da Defensoria Pública. Esse tipo de diálogo é muito proveitoso, tenho certeza que os cidadãos avareenses, cidadãs, vai ser de grande valia. Me sinto honrado pessoalmente pelo convite e agradeço em nome da Defensoria essa oportunidade de estar falando aqui nessa Casa do Povo. Fico à disposição de Vossas Excelências para os questionamentos que vão surgir na sequência. Obrigado. Doutor Lucas, nós que agradecemos a sua gentileza de estar aqui conosco. Nós recebemos aqui na Câmara muitas mães, pais, e também responsáveis por crianças e adolescentes com autismo e que esperam do município um atendimento eficaz. Quando um médico prescreve algumas terapias e também receita alguns medicamentos, a família, especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica, elas dependem de forma exclusiva do Estado. E muitas batem na porta da prefeitura e não conseguem aquilo que esperam, aquilo que foi prescrito pelo médico. E também não têm condições de arcar com advogados, E daí que dependem também, para acessar a justiça, do atendimento da Defensoria Pública. Como é que esse trabalho é feito na Defensoria Pública? Essa demanda da cidade de Avaré é atendida lá com vocês?
Vereador, se o senhor me permite falar um pouquinho da estrutura da instituição aqui em Por favor, Avaré. fique à vontade. A Defensoria Pública, né, em primeiro lugar, ela tem essa missão constitucional de fornecer esse serviço público de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas vulneráveis economicamente. Nós somos estruturados aqui em 5 defensorias públicas, divididas em áreas específicas, né? Então, eu estou ocupando o primeiro cargo, que tem uma atribuição criminal e também de infância e juventude na área infracional. Eu trabalho também junto às fundações casas da comarca de Cerqueira César, né? Então, estão localizadas em Aras e Cerqueira. Um segundo cargo ele é destinado à execução criminal, pelo fato do município ter várias penitenciárias, também a região ter várias penitenciárias, a Defensoria Pública tem esse cargo também de execução criminal. Um terceiro cargo, ele tem uma atribuição criminal, né? Aqui na comarca nós temos 2 varas criminais, cada defensoria corresponde a uma delas, e de infância e juventude. E outros 2 cargos que seriam da área civil, né, de maneira geral, um civil específico, né, e civil fazenda pública, e um de família. Tá? São ocupados aqui pelos defensores hoje, esse segundo, o doutor Eduardo, talvez vocês já conheçam, a doutora Laura ocupa o 5º cargo, que é o de família, e esses 2 outros são os defensores novos, tá? A doutora M. Pereira Otani, que substitui temporariamente o doutor Gustavo Minatel, que vocês conhecem, e o doutor Lucas José, meu xará, que está no cargo criminal, infância e juventude. Então, dentro dessa nossa divisão, a questão das demandas das pessoas portadoras do autismo são resolvidas dentro dessa atribuição de infância e juventude ou civil e fazenda pública, né? Dependendo se o usuário é adulto ou criança, né? Nosso trabalho ele é feito uma triagem, né, de atendimento ao público e há em primeiro lugar, uma avaliação financeira para determinar se a pessoa faz jus ou não ao atendimento da Defensoria Pública. Tá? Nosso critério, né, básico é a renda bruta familiar até 3 salários mínimos, né, podendo, por meio de uma regra excepcional, chegar a 4 salários mínimos. Dentro das exceções que permitem a avaliação que seja feita com parâmetro de 4 salários mínimos, há um inciso que diz que a pessoa portadora, se dentro da entidade familiar há uma pessoa portadora de deficiência, qualquer que seja, é utilizado esse critério. Então, assim, já para iniciarmos essa conversa, é possível dizer que a pessoa portadora do espectro autista, ou se a entidade familiar tiver uma pessoa portadora, ela já vai ser atendida dentro do parâmetro de até 4 salários mínimos como renda familiar. Tá? Então, essa seria a nossa atuação básica, né? Hoje, o nosso atendimento ele tem girado em torno dos direitos previstos na lei, na 12.764, né, 2020. Isso. Porque é ali que estão previstos, por exemplo, o direito ao acesso a medicamentos, acesso a diversas terapias, né, e principalmente a questão do professor auxiliar para crianças que têm essa necessidade. Quando o município não está atendendo a contento, essas demandas chegam até a gente para iniciar uma atuação, né? Esses atendimentos nem sempre geram processos judiciais, porque, antes de mais nada, a Defensoria costuma entrar em contato com o município, por meio de ofício, né? Principalmente para a Secretaria de Saúde e de Educação, e muitas das demandas são resolvidas dessa forma, né, extrajudicialmente. Quando não é possível, aí sim a gente demanda judicialmente, dentro desses critérios.
Doutor, então existe uma boa relação de cooperação entre a Prefeitura de Avaré e a Defensoria Pública nessas comunicações via ofício, né, para resolver a situação. Nós recebemos aqui na última semana a Daiane e o Fabrício. A Daiane é diretora-geral da APAI, e ela disse que lá, quando não conseguem entregar o medicamento e nem a terapia, a família, a mãe ou o pai ou a pessoa responsável é orientada pela APAI a procurar auxílio da Defensoria Pública, não é? Então a gente vê que existem algumas parcerias, né, entre a APAI, Defensoria Pública, Prefeitura, com a missão de resolver o problema antes de ingressar com a ação judicial. A Defensoria Pública, ela é integrante da rede, de uma maneira geral, da rede protetiva, né, que o município fornece, né, a pessoa, né? Então, as demandas chegam via os encaminhamentos, né, via PAI, via CRAS, CRES, geralmente quando há uma frustração no atendimento. Na questão do autismo, propriamente dita, assim, a gente vê que cada caso é muito específico, né? Não, às vezes a política pública, ela não prevista de uma maneira genérica, ela não atende às especificidades de cada um. Por exemplo, a quantidade de terapias recomendada para aquele paciente, né, para aquela criança. Então, às vezes, há um descompasso assim, vamos dizer assim, serviço de fonoaudiólogo ou uma terapia ocupacional. Ela já é fornecida pelo município, mas não conforme uma prescrição médica. Então, a gente tenta solucionar, caso a caso, esses pormenores assim, que possam surgir. Mas, me limitando aí a esse questionamento, normalmente é a rede que nos encaminha os usuários, que também, né, se souberem por outras vias, podem se autoagendar ou procurar a Defensoria Pública diretamente para fins também de orientação, né, educação em direitos, esse tipo de coisa. E também a lei 12.764/2012, né, é muito recente essa lei, né? E ela, assim, até que os municípios tenham tempo para poder implantar as políticas públicas, de fato leva aí, né, um tempinho. Mas a gente quer passar agora a palavra para a vereadora da Algisa, o doutor Hidalgo, para seus questionamentos. Só para destacar que o vereador Luiz Cláudio também acabou de chegar e passa então a integrar a nossa comissão. Bom dia, vereador. Doutor, vamos lá, bom dia novamente. Em relação à prefeitura, então, a gente, pelo que o senhor pôde passar, ela vem colaborando constantemente. As respostas dos ofícios que são encaminhados pela defensoria são respondidos, né? Pelo menos para nós aqui da Câmara, a gente não recebe resposta de nada, né? Não sei se para vocês essas respostas são demoradas, né? Se atitudes ou providências pela prefeitura, quando é tratado extrajudicialmente, né, através de ofício, tem um prazo para ser atendido, ou mesmo assim tem a demora ainda? Como que funciona, doutor? Vereador, eu fiz um resgate histórico antes de vir aqui hoje. Desde a instalação da Defensoria para cá foram feitos alguns procedimentos administrativos no âmbito coletivo para tratar dessa questão do autismo, e saíram alguns encaminhamentos por meio de reuniões. Na época, as questões giravam principalmente em torno do professor auxiliar. Tá? Assim, eu não consigo dizer assim, de uma maneira geral, né, como que a prefeitura responde. Assim, a gente tem um diálogo com a Secretaria de Saúde, tem um padrão já de comunicação. Os ofícios são respondidos, muito embora às vezes não da maneira como a gente espera. Porque, claro, exige, às vezes, compra de medicamentos, coisas que também o poder público não pode fazer espontaneamente, né? Depende de licitação, uma ordem judicial. Mas há, de uma certa medida, uma resposta dentro de um prazo razoável da Secretaria de Saúde,
porque também existem demandas ligadas a fornecimento de medicamentos. Eu faria uma crítica aqui no sentido de que o fornecimento de um medicamento, quando ele não está padronizado nas listas do SUS, ele tem que ser pleiteado por um formulário especial próprio, né? E os usuários nem sempre têm essa informação no serviço público, né? Eles chegam para a gente dizendo que foi negado verbalmente, que não foram devidamente encaminhados para esse pedido administrativo. É um pedido complexo, porque depende do preenchimento de um médico, né? Ele é preenchido, esse formulário é preenchido por um médico. Então, muitas vezes, o usuário ele não tem condições de, ao pleitear o medicamento pela primeira vez, retornar de uma maneira rápida ao médico. Ele depende também do serviço público, né? Não só municipal, mas estadual, para o preenchimento. Então, a gente sente que talvez esse pleito administrativo, né, que é uma segunda instância administrativa, ele não é muito utilizado, às vezes, por falta de informação. Quando nós vamos pleitear um medicamento de alto custo, também dependemos desse relatório médico. Então, a gente tem que encaminhar a pessoa para o serviço de saúde novamente, conversar com algum profissional da meio da saúde para ver se a gente consegue esse preenchimento mais rápido. Mas, nesses casos, a gente já tem preferido ingressar com a demanda judicial, até para preservar o direito da pessoa. Na Secretaria de Educação também existem casos envolvendo essa questão do professor auxiliar. Também há respostas com certa celeridade, muito embora nem sempre a demanda seja solucionada extrajudicialmente. Aí, quando é necessário, a gente ingressa com a ação judicial. O Hidalgo perguntou aquilo que eu ia perguntar, porque eu achei assim, muito interessante que haja essa parceria com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria da Educação, coisa que aqui com a gente quase não acontece, porque a gente faz requerimentos, os requerimentos não são respondidos. Então, eu fico assim, muito feliz, porque senão o trabalho de todo mundo, de todos os órgãos, seriam totalmente atravancados e dificultaria o trabalho. Uma das coisas que eu mais peço na área da saúde é quando tem que fazer um exame muito rápido, o médico tem que colocar urgência em cima, a maioria dos casos não colocam. Então, eu imagino a dificuldade que vocês enfrentam lá, e o paciente, quando ele vai apavorado, porque ele já não conseguiu o remédio e tem que voltar. Então, todo esse trâmite, tudo isso a gente passa aqui. Tá? Todas essas dificuldades. Então, é só isso que eu queria ressaltar. Muito obrigada. Eu agradeço, vereador. Doutor, e a procura em relação a essas ações, né, principalmente fornecimento de medicamento, né, exames, é grande, doutor, na Defensoria, atualmente? Sim, de certa forma, é um volume considerável, vereador, porque existem essas questões de medicamentos não padronizados na listagem, problemas com medicamentos, às vezes, atraso na compra, que são medicamentos de fornecimento gratuito, rotineiro, pode haver um atraso. Esses casos são mais simples de solucionar, né? Geralmente, o município resolve essa situação. Dentro dessa questão do autismo, já apareceu demandas assim também de recuo de matrícula, que é quando a família pleiteia que a criança saia da escola regular e frequente só a escola especializada, para casos mais graves, né? São casos que também o poder público não poderia agir sem uma decisão judicial. Tá? Claro, dentro da nossa atividade, a parte de medicamentos é muito mais volumosa, porque não se limita a esse tipo de transtorno, né? Tem uma ampla gama de transtornos na área da saúde mental que demandam nossa atividade, sim, vereador.
Em relação a isso aí, é uma procura grande com a gente também de remédio, de consulta, e quando a gente percebe que a prefeitura não está resolvendo, eu mesmo falo, vai até a defensoria. Então, é bom saber isso aí que o doutor está passando, para a gente já falar para o paciente, ó, já leva o relatório médico para facilitar o trabalho de vocês. Então, foi muito bom essa fala. Obrigada. Obrigado. Doutor Lucas, quando as pessoas estão buscando um medicamento, uma terapia, elas procuram os vereadores que têm uma proximidade grande, né, com o povo, já que a Casa de Leis é a casa que representa o povo, né? E a gente, assim, tem muita limitação. A gente pede para a prefeitura ajudar, às vezes não consegue. E sabemos que existe em Avaré uma demanda, pessoas que necessitam do apoio do poder público para tratamentos, para medicamentos, para terapias. Então, há uma necessidade real que nós vivenciamos dia a dia aqui na Casa de Leis. E existe também uma defesa do Poder Executivo, não é só em Avaré, mas em todo o Brasil, da teoria da reserva do possível. Quer dizer que, quando há uma necessidade, né, e há um caixa para isso, o Estado vai lá e ele supra aquela carência imediata. O medicamento não pode esperar, né? Tem que ser imediato. Essa teoria que vem lá do direito alemão e que fala que o Estado deve sim prestar assistência social, auxílio para quem precisa, mas de acordo com o seu caixa. O senhor entende que nós temos aqui, na nossa realidade local, investimento necessário nessas áreas por parte do poder público, repartição do orçamento para essas causas, ou seria mais adequado que o poder público revisse essa questão e tivesse mais orçamento, mais investimento para não só o autismo, mas também, como o senhor disse, são vários transtornos, né, para atender essa demanda que existe em Avaré? Bom, vereador, eu não, a princípio, eu não tenho uma crítica tão apurada em relação ao orçamento de Avaré, da área de saúde. Assim, pessoalmente, eu penso que os serviços eles têm que ser sempre tendencialmente aprimorados, né? Todos os serviços eles são pensados de uma maneira primeiramente genérica, né, para atender toda a gama da população, e os casos concretos eles vão desafiando esses serviços, né, para que haja um melhor atendimento, né, também dos casos delicados, né. O que eu vejo assim que nunca a questão orçamentária foi uma limitação dentro desses pleitos que a gente ingressou, embora essa teoria, né, da reserva do possível seja uma base da defesa do órgão público, né, de que ela não pode ficar dispondo caso a caso do orçamento público, né, ele tem que ser executado conforme foi votado aqui e planejado, mas eu imagino que os cofres consigam suportar, e essa lógica ela acaba tendo que ser operada dessa maneira, porque há essa estruturação desde do nível federal para o estadual. Por exemplo, fornecimento de medicamento dentro de listas padronizadas, mas doenças mais raras vão precisar de outros medicamentos experimentais, e aí essa exceção por via do judiciário é a solução que nós temos hoje, mas o município pode se aprimorar e fornecer, por exemplo, administrativamente, por meio do formulário que eu mencionei. Muitos medicamentos são fornecidos assim, só que eu imagino que as pessoas que tenham acesso não são os usuários da Defensoria Pública, porque exige um grau de conhecimento e acesso a médicos que nem sempre a pessoa que depende só do serviço público tem com a agilidade que precisa, né? Da mesma forma, né, o município apresenta diversas dessas terapias previstas na lei, né? Existe fornecimento de terapia ocupacional, de nutrição, né, a parte, enfim, de outras, esse atendimento multiprofissional, mas
como que a gente vai fornecer isso? É um profissional só por região, por CRAS, ou não, é um profissional centralizado no centro da cidade? Esse aprimoramento, eu acho que ele tem que ser constante. Dentro dessa temática mesmo, a Avaré ele só conta com um CAPS, né, que é o Centro de Referência para a Saúde Mental. Existe a possibilidade, por exemplo, da instalação de um CAPS-I, né, que é um CAPS especializado em infância e juventude. É um serviço que ele é previsto para cidades com mais de 70 mil habitantes. Então, imagino que a cidade já comportaria. É uma forma de atender melhor, porque vai ter mais profissionais fornecendo a terapia ocupacional, mais profissional de nutrição, psicólogos, psiquiatras, atendendo, por exemplo, essa necessidade de diagnóstico precoce, fornecimento de serviço. Então, limitar só na questão da reserva do possível, eu acho que é um pouco, até redundante, um pouco limitado nesse sentido, porque assim, há uma abertura para aprimoramento do serviço, até com previsão orçamentária, dentro da previsão orçamentária, projeção para outros anos, que lá na frente vai impactar no nosso trabalho de defensoria, diminuindo a demanda, né? Diminuindo condenações do município, porque quando o município é condenado, ele paga não só o medicamento, né? Pode ter até sequestro das contas, como ele paga a sucumbência também, né? A ação judicial tem um custo, né? E há um gasto a mais, né? Se tivesse sido atendido a demanda desde o começo, não haveria. Muito bem, o senhor disse, doutor, em relação ao CAPS infantil. Foi feito um requerimento até. Um dos primeiros requerimentos meus aqui na Câmara foi que o secretário pudesse estudar em relação à implantação do CAPS infantil no município. Até numa audiência pública também foi questionado. O que acaba sendo triste para a gente a falta de interesse do poder público, né? Em relação ao ponto do CAPS infantil, o que foi passado para a gente que a Avaré não comporta, né? Tanto pela falta de profissional, falta de estrutura, mas eu costumo dizer que é as desculpas do poder público, né? A falta de vontade, a má vontade é maior do que a tentativa de fazer algo para ajudar a população. E o senhor acredita que com o CAPS infantil, se fosse implantado aqui, dando toda a assistência, todo o acompanhamento multidisciplinar, que o senhor disse, colaboraria até mesmo com a defensoria? Isso? Sim, vereador. Eu acho que a instalação de um serviço dessa natureza, a gente sabe, né, as dificuldades que o poder público em geral tem para compor uma equipe de CAPS, né? Porque são enfermeiros, médicos que vão ter que lidar com pacientes, com transtornos mentais. É uma atividade complexa, mas pessoalmente entendo que uma vez instalado o serviço, ele gera a demanda de ser estruturado, né? Então, primeiro a gente tem que pensar em instalar, ter essa proatividade, e depois lidar com os problemas, por exemplo, a falta de um enfermeiro, de um médico, né? Eu não tenho tanto domínio em relação à possibilidade de fazer convênios com outros municípios, mas como eu atendo nas fundações casas, a demanda psiquiatra hoje é muito grande dentro das fundações. E cada adolescente, ele tem que voltar para a rede da cidade de origem, muitas vezes muito distante daqui. Um serviço dessa natureza aí em Avaré poderia atender, por exemplo, cidades da região, por meio de convênios, né, entre os municípios, imagino, né, assim, mas assim, a cidade em si já comportaria, ao meu ver, e ajudaria nesse serviço diante da complexidade, né? Um dos casos recentes, né, que a gente está tratando, envolvendo uma criança com autismo, é de uma criança acolhida, né, nosso serviço de acolhimento. Então, um serviço especializado, né, com psiquiatra, pediatra, esse tipo de coisa, né, é muito mais rico do que o serviço genérico que é oferecido. Também pode ser oferecido com qualidade, mas é oferecido para adultos com uma outra gama de transtornos.
Doutor, uma pergunta que nós temos aqui uma grande frequência é a seguinte. Hoje tem uma prevalência grande do autismo, né? Alguns dados recentes dos Estados Unidos mostram que uma a cada 38 crianças de 0 a 8 anos tem autismo, né? O Estado, aqui no Brasil, oferece atendimento, terapias, né? Para a pessoa no transtorno do espectro do autismo até os 18 anos. Depois disso não oferece mais, não é? Ninguém entende por quê. Também tem essa demanda lá na Defensoria Pública? Para adultos? Bom, excelente pergunta, vereador. Nesse levantamento, né, foram poucos dias, né, que eu pude também, né, levantar, até não falei isso no começo, né, eu vim aqui hoje na condição de coordenador da unidade, né, tem uns anos já que eu não estou atuando nem na infância e juventude, nem na área civil, de fazenda, embora eu atenda essas pessoas na triagem, né, que a gente faz um rodízio. Mas conversando com os colegas, né, a gente notou a falta de demandas, né, envolvendo adultos, embora a gente possa ter que eventualmente atendê-los assim. O que eu gostaria de pontuar, vereador, é que o nosso atendimento ele é autoagendável, né? A pessoa pode informar a sua deficiência, caso seja necessário. A gente conta também com serviço multidisciplinar na Defensoria Pública, com uma psicóloga, uma assistente social, que viabilizaria oferecer um atendimento diferenciado, né? Internamente, né, nós temos um núcleo que fica na capital da pessoa com deficiência e um outro núcleo da infância e juventude. Esses núcleos já elaboraram cartilhas com padrões de atendimentos para essas pessoas, tanto adultos como crianças, né? Recentemente também o CNJ publicou uma cartilha se referindo ao atendimento ao público no Poder Judiciário e também em relação aos servidores do Poder Judiciário, portadores de autismo, porque essas pessoas podem, por exemplo, há uma orientação para que essas pessoas, se desejarem, trabalhem em home office, com jornada reduzida, esse tipo de coisa. Mas, né, aqui em Avaré ainda não chegaram demandas nesse sentido, para que a gente atendesse pessoas adultas, nessas demandas, por exemplo, de jornada reduzida, ou trabalho exclusivo em home office, são as que eu vislumbro agora, com exceção de medicamentos, né? Eu não tenho um filtro tão grande, normalmente o autismo está também atrelado a outros tipos de transtorno, né? Então, às vezes a pessoa adulta pode chegar com um relato de uma ansiedade, uma hiperatividade, e nós não temos um dado estatístico de adultos com transtorno, mas assim, a Defensoria está de portas abertas também, e o serviço é adequado, nós temos um atendimento adequado, né, podendo atender essas pessoas fora do horário da triagem, que é um ambiente com muito ruído, um ambiente de espera também, pode causar assim algum incômodo. E temos esse serviço multidisciplinar para acolhimento também, se necessário. Doutor, em relação ao mercado de trabalho, tem alguma demanda lá de famílias que pleiteiam um espaço numa empresa, numa indústria, num comércio? Eu falo isso no contexto da inclusão. Não, essa demanda assim, de natureza individual não chegou ainda até nós. Dentro dessas tentativas de procedimentos administrativos que foram criados no decorrer desses anos, no âmbito coletivo, poderiam ser vistas essas questões. Esses procedimentos, eles foram encaminhados com reuniões e depois não houve uma alimentação muito apropriada para a gente dar continuidade até hoje, né? Eles foram arquivados depois da solução. Por exemplo, chegaram até a Defensoria grupos de mães de crianças portadoras do autismo, né? Com a queixa do professor assistente. Uma vez resolvida essa questão para aquele grupo, esses procedimentos foram arquivados. Então, a gente não deu continuidade, né? E
para, inclusive, chegar em outras demandas dessa natureza, né? Por exemplo, a inclusão, né, dessas crianças posteriormente no mercado de trabalho. Nesse ponto até é importante, né, fazer uma meia-culpa da Defensoria Pública, né? Nós estamos nesses 5 cargos e, né, somente 2 deles tocam nessa questão, só que né, são defensorias que têm uma atribuição muito grande, né? Então, assim, toda a gama de medicamentos, toda a parte civil está com uma única defensoria, toda a parte da infância e juventude com uma única defensoria. E nós temos um pleito interno da criação de um 6º cargo aqui para a Varé, que teria atribuição exclusiva de infância e juventude. Eu creio que isso também é uma das medidas, de repente, no relatório final, se os senhores quiserem nos ajudar com esse pleito, né, para que a gente submeta depois à nossa administração superior, a criação de um cargo novo com atribuição de infância e juventude, para que essas demandas, principalmente no âmbito extrajudicial e coletivo, possam ter o devido andamento. Viu, Marcelo? Então, até um ponto que a gente poderia até adiantar, né, até pela comissão, já oficiar a defensoria com o intuito da criação. Né? Aproveitar a própria comissão, né, para a gente oficiar a defensoria em São Paulo para que possa criar, né, um 6º cargo em relação só à infância e juventude, o que ajudaria aqui a própria defensoria também. Né? Sim, esse é um pleito então, que a gente tem internamente, que a gente gostaria realmente de compartilhá-lo com a sociedade, né, por meio da Câmara de Vereadores. Né? Já fazer, com certeza. Queria consultar o vereador Luiz Cláudio, se quer fazer alguma pergunta, algum questionamento. Fica à vontade, Luizão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Prazer, vereador Luiz Cláudio. Ao representante da Defensoria Pública. Nós temos aqui em Avaré muita demanda das pessoas que procuram a Defensoria Pública, né, para pleitear um atendimento. Eu gostaria aqui de perguntar em que consiste esse atendimento priorizado para as pessoas que têm um filho, que tem um parente na família, portadora de autismo, tendo em vista que comumente existe uma dificuldade das pessoas manusear, inclusive, a área da informática para fazer esse agendamento, né? Então, gostaria, se o senhor pudesse aqui nos passar, como que é feito esse atendimento priorizado, mais aprofundado para a gente, porque a população muito nos procuram quanto a esse respeito. Nós somos advogados aqui, nós somos 3 advogados, e tem uma certa dificuldade de poder passar para as pessoas de maneira mais consistente esse atendimento priorizado, se pudesse explicar para a gente, por favor. Obrigado pela pergunta, vereador Luiz Cláudio. Até me esqueci de comentar que me foquei muito na questão do autoagendamento, né, pelo meio eletrônico. Realmente existe essa dificuldade. A Defensoria Pública é um serviço de portas abertas, né? Por mais que a gente esteja passando por essa transição do atendimento livre demanda pré-pandemia, né, que era só chegar dentro de um horário específico, pegar uma senha e ser atendido, agora é mediante agendamento, mas nós estamos abertos todos os dias, das 8 horas da manhã até as 18 horas. A pessoa que não consegue se agendar, ela pode ir até a Defensoria, que ela vai ser auxiliada a fazer o agendamento lá pelos nossos servidores. Existe também um 0800, né,
os cidadãos podem estar ligando e se agendando por telefone. E demandas assim mais sensíveis chegam até a gente por meio da rede. A gente recebe por e-mails dos profissionais do CREAS, do CRAS, ou mesmo da PAI, de outros serviços, pedindo atendimento, para que a gente busque a pessoa. Né? Muitas vezes as pessoas não conseguem agendar, nós buscamos a pessoa para viabilizar, né, esse atendimento. É importante que nem sempre a gente tem acesso a essa informação, né? Então, que a pessoa precisa de um atendimento priorizado. Ela precisa chegar para a gente de alguma maneira, ou pela própria pessoa, ou pela família, ou por meio da rede, né, dos serviços. Né? Então, por enquanto, sim, são essas as alternativas que a gente tem. E o atendimento em si, né, primeiramente, a pessoa é incluída nessa triagem, né, porque ela precisa ser submetida a uma avaliação financeira, que vai dar a possibilidade dela ser atendida pela defensoria. Mas se a gente perceber que ela não pode, por exemplo, aguardar muitas horas na triagem, isso vai ser muito custoso para a família, a possibilidade de agendamento, digamos, no contraturno, né, no período da tarde, e normalmente esses casos são encaminhados a esse serviço, que é o CAM, né, o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria. A pessoa primeiro é acolhida pelas profissionais, né, temos uma psicóloga e uma assistente social, para depois passar pelo atendimento jurídico propriamente dito. Perfeito. Obrigado. Queria passar aqui de novo a Dalgisa, mais alguma pergunta, Hidalgo, Luiz Cláudio, estão satisfeitos? Essa comissão especial que nós criamos aqui na Câmara deseja apresentar um relatório propositivo com alguns pleitos, dentre eles 2 que nós escolhemos do senhor aqui hoje, que é o 6º cargo, defensor público focado nessa área de infância e juventude, e também o CAPS-I, né, para poder, então, melhorar o atendimento. Então, para nós foi muito rica essa conversa com o senhor aqui hoje, a nossa gratidão pela sua presença aqui conosco. E a gente queria ouvir do senhor quais os caminhos que o senhor aponta, de um modo assim global, para que a cidade possa oferecer melhores condições, especialmente para aquelas famílias que vivem na periferia, com poucos recursos, em situação de vulnerabilidade social e econômica. O que o senhor pode apontar como solução, como caminhos, para a gente poder construir aí esse diálogo com o Executivo, Câmara Executivo, propondo aí políticas públicas? O que o senhor enxerga como defensor público de Avaré, coordenador da Defensoria Pública de Avaré, sobre essa demanda do autismo na cidade? Senhor presidente, de uma maneira geral, eu vislumbro ver no futuro o melhoramento da acolhida nos serviços públicos, parte também de informação. Acho que muitos problemas, né, digamos assim, que são levados até nós, ou mesmo como cidadão, né, dizendo que morando em Avaré já há 4 anos e meio, poderiam ser solucionados a partir da elucidação do usuário, do cidadão, da cidadã, da mãe que vai com o filho até o serviço, nesse sentido, né, quais são os caminhos, até mesmo administrativos, para conseguir, por exemplo, um medicamento, né, como comentei do formulário especial. Então, ensinar as pessoas do que se trata, como que isso vai funcionar, e também eu não consigo vislumbrar isso como que isso vai incidir na política pública, né? Mas essa percepção de que casos excepcionais são casos excepcionais, então vão variar, né? Se o município tem como padrão oferecer uma sessão de terapia, determinada terapia por semana, mas se para um caso específico a exigência for 2 vezes por semana, isso tem que ser atendido. Essa facilitação, né, dos casos excepcionais, né, porque o que mais chega para a gente são os casos que destoam
da regra geral, né? Então, acho que a percepção do gestor público que existem casos que destoam e que esses casos precisam ser solucionados de maneira diversa do que vem sendo. Acho que minha expectativa gira muito em torno disso, né? Dentre os serviços que eu imagino são esses mesmo, né? O melhoramento do serviço do CAPS, que nós já temos, mas que nem sempre é assim, de extrema qualidade, porque tem uma complexidade inerente ao serviço, mas ele precisa ser constantemente aprimorado. A possibilidade de um CAPS seria assim, colocar a Avaré num outro patamar de atendimento à saúde mental. E da nossa parte, né, melhoramento também com a criação de um novo cargo, né, nossas políticas também precisam ser aprimoradas, né. Essa convocação aqui foi muito importante, porque também, na condição de coordenador, eu fui atentado a rever com a equipe como que a gente está gerindo o atendimento de uma pessoa portadora, um adulto que vai até o nosso serviço, justamente que o vereador Luiz Cláudio acabou de perguntar, né? Isso me chamou a atenção após esse convite. Então, também gostaria de parabenizar, né, por essa iniciativa e deixar esses registros aí como minhas contribuições, né? Singelas, claro. Doutor, só uma observação que eu lembrei aqui, que no CAPS convencional, as terapias, em boa parte, são coletivas, né, em grupos. E aí se misturam vários transtornos, vários problemas, alguns ligados à droga, inclusive, né? Então, de fato, é uma necessidade emergencial. Tem que separar a criança desses grupos, né? Porque ela precisa de um atendimento especializado, direcionado a ela. E não ela envolta em outros transtornos que, não sei se essa terapia em grupo ela é eficaz para a criança. Muitos profissionais, psicólogos, dizem que não, não é? Nós temos contato. Então, de fato, é uma observação muito relevante. Tem que ser um dos pleitos dessa comissão especial a busca desse CAPS aí com muita energia, né? A Bebel também é psicóloga, puder vir aqui, Bebel, se manifestar. A Bebel também tem uma pergunta para fazer, além de assessora parlamentar, ela também é psicóloga. Ela nos acode aqui na Câmara de vez em quando, né? Os vereadores às vezes têm alguns piripaques aqui na Câmara, né? Diante da pressão do cargo. Bom, fique à vontade, Bebel. Obrigada, Marcelo, pela participação. Doutor, eu participei, né, eu trabalhei no CAPS e percebi uma dificuldade muito grande em relação à demanda apresentada, à conduta, né, de profissionais. E aí, assim, a dúvida é em relação ao CAPS-AD, se também comportaria um CAPS-AD, álcool e drogas, né? A Dalgisa está pedindo para explicar, né? CAPS-AD é CAPS... Não, eu já solicitei. Sim, o CAPS-AD e recebi a resposta do secretário da Saúde que a Avaré não tinha condições, que não comporta o CAPS-AD. Isso eu pedi em 2020. Tá? A gente estava comentando, inclusive, eu e a muito Andréia importante. ali. Inclusive, a pedido da própria Secretaria do Bem-Estar. Me procurou e falou, peça, porque a gente precisa muito. Mas, Sim. infelizmente... Eu atendi, quando eu trabalhei lá, eu trabalhei com essa demanda e também atendendo, né, o público que lá estava. E, assim, não tem uma estrutura, né, lá. Então, a ideia é saber se cabe um CAPS-AD, porque em conversa com médicos, né, com outros profissionais que atuam nessa área, disseram que caberia já há tempos. E a Avaré tem uma demanda grande nesse sentido. Você explicar o que as pessoas estão assistindo e não sabem o que é o CAPS-AD. CAPS-AD é uma modalidade de CAPS também, mais direcionada às pessoas que apresentam a dependência química, que é o álcool e drogas. Obrigado pela pergunta. Eu não tenho dado específico aqui, né? A gente poderia até depois consultar. Pela lei, né? Normalmente os CAPs eles exigem uma determinada população. Eu creio que a Avaré se encaixe nesse critério objetivo, né? Determinada população para ter um CAPS-AD. Falando um pouco assim, da experiência da Defensoria Pública, a demanda é grande. Normalmente familiares que nos buscam para
tentar ingressar judicialmente para internar um familiar, né, que está numa situação de dependência química. Claro que cada defensor público também tem uma independência funcional de como gerir essa situação, né, se vai entrar ou não com uma demanda. Da minha parte, imagino que dos colegas todos aqui de Avaré também, nossa primeira atitude é provocar o CAPS, né, para que o serviço do CAPS faça uma busca ativa em relação, porque normalmente nos respondem que, aliás, a própria família relata, né, que a pessoa, né, que está na situação de dependência rejeita tratamento, não frequenta o CAPS voluntariamente, né? Situações como essa, o próprio serviço pode ir até a pessoa para ver a sua situação, medicá-la, e, em última análise, elaborar um laudo recomendando a internação, né? Esse seria o funcionamento ideal do serviço. A gente sabe que é complexo, porque demanda um tempo da equipe, disposição para localizar a pessoa pelas ruas da cidade. A abordagem nem sempre é pacífica, ela pode ser violenta, então, às vezes, demanda ajuda de outros profissionais, né? Então, eu acho que vale a mesma maneira de pensar do CAPS-I, né? O serviço especializado coloca a cidade num outro patamar, né? A equipe do CAPS-AD ela vai ser muito mais preparada para lidar com casos como esse do que uma equipe de CAPS normal que tem que lidar com a ampla demanda da cidade, né? Porque tem casos diversos de transtorno, né? Transtornos mentais. Então, eu acho que parte muito assim da disposição mesmo do poder público, da criação do CAPS-AD. O serviço de qualidade, assim, é diferenciado em relação ao CAPS normal, por ser especializado, né? E também, ao meu ver, impactaria positivamente no que é ofertado para a população aqui de Avaré. Em relação a só uma última observação, em questão de comportar ou não comportar, eu imagino que seja possível estender o serviço para o âmbito regional, mas isso tem que ser feito, de repente, através de consórcios, de parcerias aí com outros municípios, né? Marcelo, gostaria de falar. Doutor, é o seguinte, Avaré, o grande problema é o profissional, né? O profissional preparado para atender o autismo, para atender as diversas demandas da cidade. E me preocupa muito o CAPS-AD, que eu acho que, na época, inclusive em audiência pública, eu pedi para o secretário, fiz o requerimento, e nós temos um alto índice de suicídio em Avaré. Então, o CAPS-AD é de grande importância para Avaré, mesmo porque a secretaria tem um pouco de dificuldade, porque eles fazem a abordagem, eu tenho muito contato com a secretária, e já levei diversos casos para ela em relação a pessoas drogadas que ficam perambulando para a rua e não querem ajuda. A hora que eles estão sem a droga, eles concordam. Depois, quando eles estão drogados, eles não aceitam. E, infelizmente, não pode fazer nada, e se a gente tivesse profissional capacitado para atender esse pessoal, eu acho que a gente ia conseguir muita coisa. Então, Avaré, com CAPS-AD, a gente teria condições, sim, e fico, assim, bastante feliz de saber que o senhor está bem engajado nessa área e vai poder também nos ajudar no sentido de, quando a gente fizer comissão, a gente pode contar com o seu apoio. Tá? Eu agradeço já a sua presença aqui e que está sendo de grande valia para nós. Obrigado, vereador, e coloco a defensoria à disposição. Eu acredito que, conforme a vereadora disse, a participação do senhor, doutor, foi muito importante, né, para a gente poder firmar essas parcerias, principalmente em relação à insistência do CAPS infantil, a possibilidade do CAPS-AD, e Bebel, já peço, Bebel, Michel,
quem nos assessora, a Rafa, todo mundo, a Andréia, que a gente já prepare o ofício, né, para poder encaminhar direto para a Defensoria em relação à criação desse 6º cargo aqui, que seja voltado para a área da infância, né, doutor? Para se atentar em relação à parte das crianças, a parte da infância aqui no município. Acaba também até sobrecarregando também as demais áreas, né, doutor? Só com 5 defensores. Sim. Então, acredito que essa parceria da Defensoria com as nossas entidades, o que já foi muito bem frisado pela Daiane e da PAI na semana passada, o apoio que a Defensoria vem dando à própria PAI, acredito que as demais instituições aqui da nossa cidade, as demais entidades, é muito importante. E conte com a comissão, conte com nós, vereadores, aqui nessa Casa de Leis, para que a gente possa colaborar da melhor forma com campanhas de conscientização, o que a Defensoria precisar, não só em relação à infância, mas aos demais temas que a Defensoria acaba atuando, acaba atendendo. Eu acredito que a Câmara tem que estar de portas abertas, né? E a Defensoria e a Câmara de Vereadores formando essa parceria, a gente vai poder levar o maior conhecimento às pessoas, tanto na área da infância, na área criminal, na área civil. Isso é muito importante. Então a gente está de portas abertas, os gabinetes nossos aqui estão de portas abertas para poder colaborar o quanto mais com a Defensoria aqui de Avaré. Então, obrigado pela presença aqui, doutor. Obrigado, vereador. E essa disposição é recíproca também da Defensoria, sempre que tiver comissões como essa, quiserem nos convidar. E agradeço mais uma vez por encampar esse nosso pleito de aumentar o número de cargos aqui em Avaré. Muito obrigado. Queria agradecer ao vereador Luiz Cláudio, a Dalgisa Ward, Hidalgo de Freitas, e dizer que a nossa comissão quer contribuir com essa causa em Avaré. Nós temos também outras comissões em debate na casa, em curso. E o senhor foi muito gentil de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, enriqueceu bastante com a sua contribuição preciosa, com as suas abordagens. E nós queremos, na verdade, propor soluções. E para isso vamos a São Paulo, vamos a outras cidades também, conhecer outras realidades de prefeituras que oferecem serviços diferenciados, como Ourinhos, Tatuí. E também falaremos com o secretário de Estado, né, da pessoa com deficiência, pleiteando recursos para Avaré. Então, a comissão quer debater, porque nós acreditamos que o parlamento é diálogo com a sociedade e que a gente tem que buscar construir em conjunto políticas públicas em favor de grupos, né, de causas. Então, o senhor contribuiu bastante. Muito obrigado, doutor Lucas, pela sua participação. E agora o senhor faça, então, por gentileza, as suas considerações finais, Marcelo, em tom de agradecimento nosso também. Pois não, puder ligar o seu microfone? Eu pedi para a minha assessora ir buscar o requerimento lá. Eu fiz um requerimento do CAPS-AD em 2017, em audiência pública. E o que mais me chamou a atenção é que poucos vereadores assinaram. Tá? Então, tem alguns vereadores que não... acho que querem. Luiz Cláudio, Carlos Wagner, Hidalgo, Marcelo e eu. Nós estamos engajados nessa luta. Em 2017, repeti o requerimento, reiterei o requerimento, quais eram as tratativas para a implantação do CAPS-AD e reiterei em 2022. E do CAPS infantil também eu fiz. E, infelizmente, até agora, a gente espera que o nosso prefeito reveja isso, porque é de grande importância para Avaré. É muito mais importante um CAPS do que um Arenão, de um EMAP. Então, eu agradeço, senhor, muito obrigada. Senhor presidente, demais vereadores e vereadora aqui presente, eu gostaria de agradecer, né, parabenizá-los também pela iniciativa, já de longa data, né, preocupação com a saúde mental no município. Acho que nós estamos aqui, né, hoje vim aqui representando a Defensoria, também como cidadão, fiquei muito honrado pelo convite. Quero estreitar cada vez mais esse diálogo, colocar a Defensoria à disposição para esses pleitos, impacta no nosso trabalho, impacta na vida do cidadão avarense. Registrar mesmo que podem contar conosco lá na Defensoria e estamos à disposição para novas comissões, pelos encaminhamentos que foram dados aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, nós também estamos à sua disposição e contamos hoje com a participação dessa instituição muito relevante e nobre em Avaré,
que é a Defensoria Pública, com o seu coordenador, Dr. Lucas. Muito obrigado. E às 10h10, nós encerramos, então, a sessão da Comissão Especial do Transtorno do Espectro do Autismo. Muito obrigado a todos.